Abraço de luz e paz, alma querida. Então vocês começam a estudar o livro, logo no início do item, já quer tirar a conclusão do item inteiro. Aí vocês nunca vão entender. O que se chama de devas no hinduísmo é o que chamamos de espíritos, Deus, ou espírito Deus, que é o líder lá no reino vegetal, o espírito das flores, Etânia, é o espírito Deus daqueles elementais do reino vegetal. Por isso, para simplificar, e é a proposta do Espiritismo, trabalhadores do Cristo, o espírito das florestas, espírito das flores, espírito das águas. Cada um lidera como espírito Deus, ou o nome que queira dar, de acordo com o elemento que conduz, ou dentro do elemento, o estágio que conduz. Por exemplo, dentro do reino mineral, o espírito que vai coordenar uma molécula de água já passou por todos os elementos constitutivos do hidrogênio e do oxigênio, ou desde o início atômico até o oxigênio. Então ele está ali, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então, quem sabe presidir a formação de um átomo é o espírito Deus do átomo. Mas dentro do átomo tem um espírito Deus dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons. Já o espírito Deus de uma molécula é maior do que os átomos que a compõem. Sabe tudo a respeito de todos os átomos que reúnem na formação de uma molécula. Se vocês tivessem tido paciência e também procurarem outras partes do livro, no capítulo 9, por exemplo, a informação veio mais tarde, os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Então, eles compõem exatamente tudo, inclusive a totalidade dos elementos do nosso corpo biológico e do perispírito também. Então, é isso que se precisa entender dos elementais. Por isso, essas noções que se faz inicialmente, nós vamos viajar do pré-humano à origem dos elementais, ao reino mental. E depois o caminho inverso. Só que para estudar e ter um aproveitamento de fato, no mínimo o estudante tem que ter lido, relido, uma ou várias vezes, o item que vai ser estudado dentro do capítulo, pelo menos. O ideal seria ler o capítulo inteiro, mas a recomendação é ler o livro inteiro para ter uma noção. Para quem lê o livro inteiro, sabe que lá no capítulo 9, lá no capítulo 10, principalmente no 10, vai falar dos devas. Tem alguma informação lá sobre eles, conforme o hinduísmo, que é a origem, no caso lá, da alma dos vegetais vem desses líderes. A segunda leitura, se o tema for elementais, que eu elegi, eu vou marcar onde tem sobre os elementais. A terceira leitura do livro inteiro, agora vamos estudar sobre os elementais. Eu já cataloguei onde existe no livro que fala sobre eles. Após esgotar o que tem no livro, que tem o essencial para compreender o tema, depois vai ter a sequência do segundo livro. Agora vamos buscar outras obras, porque nem tudo está no livro, mas tem o essencial para entender a temática. Parabéns pelo grupo, e divergência de opinião não é motivo de discórdia. Então, se os hindus estão falando que os devas são anjos, anjos em relação a quê? Isso é que precisamos entender. Tanto que os devas, na maioria das vezes, nunca encarnaram no reino humano ainda. São anjos para os elementais. Embora se faça uma confusão no hinduísmo, que eles seriam a semelhança de anjos mesmo, na direção indo de anjos para arcanjos, de querubins para serafins e assim por diante. Mas
O que quer dizer de fato é que um Deva, um Silphus, um Elfo, ele é um líder daquele, como Peter Pan é o líder dos elementais lá na Terra do Nunca. Então, entendeu? Por isso que Kardec fala: cada espírito parece com a forma que ele anima. Então, o Deus de uma pedra, o Espírito Deus que rege os elementais que estão naquela pedra. Você poderia chamá-lo de Deva. E o Espírito que rege todas as pedras do reino mineral. A altura do seu conhecimento vai reger todas as pedras. E um outro, acima dele, todos os seres do reino mineral. O outro vai reger uma flor, como lá o Espírito das Flores, dá àquela flor a sua fragrância, o seu perfume, para gerar um alimento com sabor X, etc. Ele rege aquela flor para tal coisa, às vezes uma flor naquele vegetal. Um outro rege todas as flores do vegetal e um outro rege o vegetal inteiro. Então é assim que vocês vão compreender os elementais se tiver paciência de estudar pelo menos o que vocês vão achar sobre eles desde o início do livro, fazer uma leitura do livro inteiro. Mas se for focar, pelo menos o capítulo 6º inteiro. Mas o ideal é como falamos. Primeira leitura, temos a noção do que tem dentro do livro. Segunda, mapeamos o assunto de nossa atenção. O terceiro, vamos estudar. Só completando, se os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos e compõem a totalidade do corpo biológico e do corpo perispiritual, poderíamos chamar de o ser do corpo um Deva, o ser do corpo, porque ele rege todo o corpo assim, um sistema, um órgão, tecido, célula, etc., como falamos. E depois, o ser do corpo etérico, um Deva, em relação ao corpo biológico, porque ele gera, nutre, organiza e mantém este. Depois, o dos instintos que o comanda, o das sensações que comanda os instintos, das emoções que comanda as sensações, dos sentimentos que comandam as emoções, dos pensamentos que comandam os sentimentos, da inteligência intelectiva que comanda estes, da inteligência emotiva que comanda ela, da inteligência espiritual que comanda a emotiva. E lá no ápice, o Devas. Só que agora preferimos chamar de alma, que individualizou-se. Uma alma individualizada. Se não ficou claro, questione. Abraços de paz e luz.